Gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Mensagens da manhã sempre são: tá frio de renguear Cusco, como diz no Rio Grande do Sul. Frio e chuva. E tá tudo bem, vamos embora, né? Todas as estações do ano, todas as fases da nossa vida, elas todas são extremamente importantes. E quando a gente consegue aprender a apreciar, né, cada uma delas, cada estaçãozinha dessas na nossa vida que a gente vai passando, mais longe a gente consegue chegar. Isso é o sucesso, né? É poder aproveitar o frio, é poder também ser feliz num dia de verão, mesmo que você não goste, porque faz parte. Tá tudo aqui dentro da gente e tudo que está dentro da gente precisa ser vivenciado. Bom dia, Mari. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todos nós. Deixa eu fixar aqui. Perfeito. Hoje é o nosso dia 2 de 3, né? Hoje é o nosso dia 2, onde eu tô trazendo aqui 2 elementos importantes que constituem essa fórmula prática para o nosso sucesso individual. Ontem nós falamos de clareza e foco. Então, saber onde quer chegar e olhar para aquele ponto, caminhar com tranquilidade e leveza até lá, mas fugir das distrações do nosso dia a dia. Hoje, quinta-feira, nosso dia 2, nós vamos falar de autoconfiança e resiliência. E como esses 2 elementos são importantes para que nós nos mantenhamos firmes diante das nossas quedas. Quando a gente fala de sucesso, é importante observar que não é falar de fracasso quando a gente passa por uma experiência mais difícil e onde a gente não teve êxito. Não é falar de fracasso, mas é poder entender os motivos que nos levaram a essa queda. E resiliência e autoconfiança são chaves importantes nisto. Autoconfiança é, apesar de tudo parecer difícil, eu jamais desistir. Autoconfiança é nunca desistir. Saber que as coisas podem ser difíceis, sim. Compreender, acessar uma consciência que talvez eu tenha feito escolhas difíceis que tornaram o meu processo ainda mais difícil. E tá tudo bem, não é sobre julgamento. A autoconfiança, ela é quase que o contrário dos nossos autojulgamentos, né? Quando eu vou pro meu campo de autossabotagens, quando eu começo a vibrar que algumas coisas são impossíveis ou difíceis demais, ou que não são para mim, ou que não serão neste momento, aí entra essa autoconfiança, me fazendo acreditar que mesmo diante daquilo que parece agora ser difícil, existe sim uma experiência ali dentro que me convida para êxito. E resiliência é ser forte diante de todos os desafios. E quando eu falo aqui de ser forte, é acessar aquela força que ela está envolta em vulnerabilidade. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém, ninguém é uma ilha, né? Nenhum de nós é uma ilha. A gente precisa dessas conexões uns com os outros para expandir, para oferecer contribuição, para receber contribuição. Mas como eu também disse ontem, é importante que a outra pessoa saiba que eu requeiro aquilo. Porque as outras pessoas também não conseguem adivinhar, né, o que eu estou vivenciando aqui dentro. Então, ser resiliente é confiar em mim com muita força. Mas é também poder receber, sentir e perceber quando energias, forças, ajudas, auxílios de outras pessoas são importantes para mim dentro do meu trajeto, dentro dessa minha estrada, dessa construção, né, que me leva para o meu sucesso individual.
Antes da gente detalhar um pouquinho mais esses dois elementos, autoconfiança e resiliência, quero lembrar vocês que a gente tem aqui, né? Enquanto nós estamos em live, se tu digitar sucesso, tu vai receber o nosso e-book que nós fizemos lá da nossa temporada atrás e atrás. Nós fizemos lá no mês de abril 10 lives, 5 falando sobre sucesso individual, e nós falamos nessas 10 lives, 5 falando sobre os elementos sabotadores do sucesso. Se tu digitar sucesso aqui, tu vai receber esse e-book, que tem ferramentas para tu conseguir observar e modificar esses campos. Na nossa série anterior, a gente falou como o fracasso nos leva ao sucesso, o quanto isso é importante para cada um de nós, desmistificar fracasso, desmistificar essa sensação de estar fracassado, porque nós não somos e o fracasso nem existe. Agora, rapidinho, nessa semaninha, né, quarta, quinta e sexta, nós estamos falando da fórmula prática do sucesso individual, que são esses elementos que, misturados, conseguem nos direcionar para o nosso dia a dia num passo a passo bem imediato. Hoje, oi Maria, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje falando agora de detalhes maiores sobre autoconfiança. A autoconfiança ela é um sentimento, ela é uma sensação, uma energia dentro de cada um de nós, que nos diz o seguinte: não é sobre duvidar, é saber que você fará, de qualquer maneira, do jeito que é possível, com as ferramentas que tem, com o conhecimento que acessou agora. Autoconhecimento é não duvidar. Então, não duvida de ti mesmo. Não duvida das tuas capacidades. Não duvida de ti mesma. Confia. E é natural que a gente duvide da gente mesmo, olhando para os nossos históricos de vida, olhando para as nossas crenças, olhando para os nossos históricos familiares, inclusive. É natural que a gente duvide. Mas a autoconfiança é essa motivação constante, onde eu acredito que eu consigo chegar lá. E eu vou. Nem que seja sozinho, nem que seja sozinha. Nem que o meu sonho, que o meu desejo, que o meu ideal de vida seja completamente diferente de tudo que já aconteceu antes em todas as pessoas que eu convivo, né? Ainda que eu deseje mais, ainda que eu tenha um pouquinho de medo e de receio, eu confio em mim mesmo, em mim mesma, com tanta força para não desistir dos meus sonhos. E uma outra coisa bem legal para a gente se motivar sobre essa autoconfiança são as nossas vitórias. Quando a gente vai duvidando da gente, quando o medo vai chegando, quando a apatia vai fazendo com que a gente se tranquilize um pouco mais e haja menos, quando isso acontece, olha para as tuas vitórias. Olha para tudo que tu já conquistou. Olha para todos os sonhos que, mesmo que eles não estejam anotados em processo de meta e de desenvolvimento, como a gente falou ontem, mesmo que não tenha seguido aquele script, tu também acessou sucesso. Tu também já realizou grandes sonhos. Olha para o teu carro, para o teu imóvel, para o lugar novo que tu foi morar. Olha para a saúde da tua família, para os teus filhos. Então são vários sonhos que já são vitórias. São sucessos, percepções de caminho de sucesso construído. E quando a gente titubeia, né, vai para o lugar de não confiar em si mesmo, olhar para as vitórias, olha para trás, olha para tudo que tu já construiu, olha para o que já venceu. E aí, pega um novo fôlego, volta a confiar em ti mesmo, autoconfiança, volta a confiar em ti mesmo, volta a confiar em ti mesma e continua.
Segue o teu processo, o teu desenvolvimento, a tua ordem dos sonhos, ciclos, planos e metas. Volta pra lá. E quando a gente tá falando de resiliência, a gente tá falando dessa capacidade de se levantar. De se levantar o tempo inteiro. De perceber que é possível, sim, que falhas acontecem, que eu erro porque sou humano e tá tudo bem, que eu erro porque tô em processo de desenvolvimento. E uma das coisas que a gente usa muito, né, uma expressão, uma frase sistêmica que a gente usa muito. Cada um de nós oferece o que é possível naquele momento e cada um de nós tem o seu melhor momento. Então, às vezes, tá tudo bem também se eu escolher dar uma paradinha aqui, respirar um pouquinho mais tranquilo, mais tranquila e depois caminhar. O que eu não posso é desistir que eu vou ser vitorioso, que eu vou acessar o meu sucesso. E sucesso, como eu digo também aqui toda vez, é jornada. Sucesso não é um pódio, sucesso não é um ponto específico, sucesso não é um lugar. Sucesso é construção, jornada, apreciação, mudança de padrões, transformação em mim de tudo o que eu já sou. Quando eu me projeto, quando eu me vejo, quando eu escolho ser melhor, e melhor hoje. Não é melhor amanhã, nem depois, nem daqui a um mês. É melhor hoje. Quando eu escolho e me movimento energeticamente para ser melhor hoje, é a partir de hoje que o meu sucesso se abre. É a partir de hoje que o meu movimento de caminhada para o sucesso individual começa. Sucesso é plantio. E às vezes a gente planta e precisa arar um pouco mais a terra, precisa regar um pouco mais, precisa estar mais atento, dar mais prioridade para aquele movimento que eu estou fazendo. Mas não esquece, ontem, quando nós falamos do início da jornada, do foco e da clareza, veio aqui uma sugestão. Desenhe os seus objetivos, os seus planos, as suas metas. Delimite o que vem antes, o que pode vir depois e como cada uma dessas coisas vai acontecer. Hoje, quando a gente está falando em se manter firme, significa que talvez nem tudo aconteça como a gente desenhou lá no nosso dia de ontem. Mas eu não vou desistir. Eu não vou achar que eu não tenho capacidades, conhecimentos e força para seguir. Por isso a gente está falando hoje. Autoconfiança e resiliência. Não basta clareza e foco. É extremamente necessário e importante autoconfiança e resiliência. Não desistir, apesar dos tropeços, dos obstáculos, do que intervier dentro do processo. Confia e segue. Resiliência é o aprendizado constante e também a capacidade de se fortalecer com o que a gente tem vivenciado. E muitos de nós têm sentido medo das suas vivências. Eu, em consultório, eu tenho encontrado várias mulheres que estão duvidando das suas capacidades por aquilo que aconteceu antes, pelas memórias, por aquilo que não foi tratado, por aquilo que não foi observado, por aquilo que foi vivido, mas que não foi olhado. E aí eu convido vocês, as mulheres que estão por aqui, para virem comigo numa jornada de desenvolvimento. Eu tenho uma mentoria que convida todas vocês para olharem para o seu sucesso, para entenderem a raiz dos insucessos, mas também para aprenderem sobre clareza, foco, resiliência, autoconfiança, libertação de dramas, libertação de dores. Muitas mulheres têm vivenciado repetidos ciclos de dores semelhantes ou até iguais.
E às vezes a gente não tem as ferramentas para rastrear esse movimento e para se libertar disso. E eu tenho 10 anos de trabalho. Então eu te convido a olhar para ti dentro destas novas possibilidades. Onde tu vem para um processo, onde alguém pega a tua mão e vai caminhando contigo aí em 60 dias para a gente transformar de verdade todas as tuas vivências de traumas, medos, dores, todas as crenças muito arraigadas no impossível, transformar tudo isso em sucesso individual. E sucesso individual é esse lugar onde a gente vai construindo no dia a dia, onde não tem um ponto onde eu venci todas as minhas dores, mas tem essa consciência desta constante modificação. Mas para que tudo isso aconteça, é importante que tu tenha acompanhamento. E às vezes a gente está em processos de tratamento, processos de terapia, que são longos, repetitivos e não tão eficientes quanto tu ter um mentor. Alguém que já vivenciou, que já passou, que usou ferramentas, que testou ferramentas e que alcançou o seu sucesso. Tá tudo pronto, tá tudo certo, tá tudo resolvido aqui? Não, não tá. Mas também, quando eu olho para trás, eu percebo que as mudanças, elas são gigantescas. É um abismo, de verdade. É um abismo de mudanças que eu consegui implementar na minha vida. Olhando para mim sempre com esse amor incondicional, buscando olhar para as pessoas a cada novo dia também da mesma maneira, alternando os meus campos de vibração, alternando os meus processos de saúde, de auto-olhar. Então esse é o meu convite, uma mentoria desenhada para mudar a tua vida. E eu te convido para isso. A fórmula prática do sucesso individual passa também por movimentos. E quando eu falo de ajuda, quando eu falo de contribuição, quando eu falo de transformação, eu te convido a incluir dentro de tudo isso um mentor, alguém especializado para olhar para isso. E aí eu estou aqui à tua disposição. Me chama e a gente vai se encontrar e transformar todas essas tuas vivências, traumas, dores, tristezas, processos repetitivos, dores que vão se acumulando e que a gente já não sabe mais o que fazer com elas, e aí elas vão se transformando em males do corpo e da mente. As ansiedades, as expectativas, as síndromes do pânico, dores sobre o corpo, marcas no corpo que a gente nem sabe de onde elas vieram. Muitas delas têm fundo emocional. E eu te convido a mudar isto. Te convido a vir para minha mentoria e também te convido a estar aqui comigo amanhã às 8 horas da manhã. Amanhã, sexta-feira, a gente encerra, né, essa série, essa minissérie de micro-lives falando de estratégia e ação. Como transformar os planos que fizemos ontem em resultados. Hoje falamos de autoconfiança e resiliência como uma base importante para que a gente se mantenha firme diante das quedas dentro do nosso processo de sucesso individual. Gente, uma excelente quinta-feira, cheia de paz, cheia de luz, de prosperidade. Tá friozinho aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? No sul do Brasil. Tá friozinho, chuvoso. Mas isso não tira a nossa motivação. Isso não nos torna não resilientes e também não permite que a autoconfiança não esteja aqui. Mesmo com frio, em todas as estações, todas as maneiras, a gente segue. Caminhando com tranquilidade, com dedicação, mas com leveza para o nosso sucesso individual. Um beijo, um ótimo dia. Prazer estar por aqui e eu te espero amanhã para a gente encerrar essa série falando de estratégia e ação. E eu te convido para vir me chamar, para a gente conversar sobre esse processo de mentoria. O teu sucesso individual te espera, mas os movimentos para que ele chegue dependem somente de ti.
Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.